muito boa tarde para você. Eu sou Rafaela Vivas. Estamos começando mais uma edição do JJ Entrevista. Todo dia, 13h, nós repercutimos ao vivo o tema que foi destaque no Jornal da Justiça, primeira edição. Hoje nós trazemos para o debate os limites que as escolas devem ter na hora de montar a lista de material escolar. É que todo início de ano é a mesma coisa, fim de ano, aquela correria toda para conseguir o melhor valor na compra de materiais que vão servir de apoio ao estudante durante todo o ano letivo. São cadernos, livros, canetas, cartolinas e até itens de limpeza que são pedidos por algumas escolas. Mas o que pode ser considerado item obrigatório? O material coletivo pode ser exigido? E o material de higiene? O valor da mensalidade, ele deve cobrir quais os itens para tirar estas e outras dúvidas? Eu converso agora ao vivo com o advogado em Direito do Consumidor. Vamos apresentar os convidados aqui, doutor Benjamin Barros, que já está na tela conosco, e com Samuel Paulo, que é o consultor jurídico da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino aqui do DF, Distrito Federal. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela participação. Boa tarde aos dois. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde ao doutor Samuel Paulo também. Doutor Samuel, eu vou começar com o senhor. Eu quero saber qual é o papel da associação, como vocês vêm orientando os pais nesse ano que foi completamente atípico. Fim de ano, a gente já está pensando como vai ser 2021 em relação à questão econômica também, né? Então, temos uma crise sanitária, uma crise econômica com desemprego e a lista de material que pede coisas que são questionadas, né? Itens polêmicos. Qual é o papel na orientação aos pais? Veja, boa tarde, doutor. A ASPA, ela parte até da premissa de que, às vezes, sozinho a gente não consegue muita coisa. Quando a gente está junto, a gente talvez consiga ir além. E aí, partindo dessa premissa, a gente busca orientar os pais, a gente recebe algumas demandas, inclusive essa é uma demanda recorrente, né, da questão da lista de materiais, e a nossa atuação se dá muito nessa lógica de informar, né, porque a informação é poder. Então, os pais, por vezes, eles deixam de exercer os seus direitos porque não os conhecem, não é isso? E a gente percebe que, por exemplo, a gente aqui no Distrito Federal, a gente tem uma lei específica que trata disso. Eu sei que o programa ele tem uma abrangência nacional, mas um exemplo que possa se replicar em outros estados, de uma lei que trata da mensalidade. E aí ela exige, por exemplo, a escola, além disso, encaminhe plano de ação e utilização daquele material, para que os pais possam saber qual material vai ser utilizado, em qual quantidade, em qual momento, tá? E para que ele possa decidir por comprar esse material no todo ou fracionar essa compra à medida do que ele sabe que vai ser executado. Isso é uma informação de grande valia para os pais e a gente busca trazer desse modo para que eles possam saber de quais direitos os assistem, né, e como eles podem utilizar. O nosso trabalho se dá de forma passiva e ativa, né? A gente recebe muitas demandas de pais e procura orientar, e inclusive até representá-los. A gente sabe que a relação, às vezes, entre o pai e a entidade escolar é uma relação de certo desequilíbrio, não é? Porque o pai, às vezes, sozinho ali, ele não consegue ter a voz como gostaria. E, às vezes, representado por uma entidade de um conjunto de pessoas, ele consegue ter mais voz, ser ouvido e ter os direitos garantidos, né? Então, a gente tem atuado por redes sociais, nós temos um e-mail. Eu até queria pedir a oportunidade de divulgar esses canais de contatos com a ASPA, porque são informações importantes e a gente quer, claro, que cada vez mais os pais se aproximem da associação, porque são eles a razão da nossa existência, tá? Claro. Então, eu queria só pedir a oportunidade aqui, desde já, nosso telefone, que
é um canal que está aberto para todos os pais e alunos, todos os interessados, que é o 61 98383 2772, o nosso e-mail que é aspa11@gmail.com e aspadf nas redes sociais, Instagram e Facebook. A gente tem atuado muito dicas, apresentando de uma forma didática a legislação, os assuntos que são pertinentes e importantes para os pais e os alunos. Samuel, a nossa produção já anotou aqui o telefone e o e-mail. Durante o programa, a gente vai colocar aqui a tarja para você que nos acompanha e quer entrar em contato com a ASPA aqui do DF sobre dúvidas e essas questões que envolvem lista de material, matrícula. São questões variadas agora que os pais têm dúvidas, né, no fim do ano, já pensando em 2021. Doutor Benjamin, agora com a palavra, quero que o senhor explique como o direito do consumidor, ele avalia esses limites que devem ser respeitados pela escola. Temos também a atuação dos pais. O diálogo é sempre fundamental. Às vezes o pai questiona, né, algo que é direito da escola, está no contrato, ele assinou, então o contrato acho que é válido e precisa ser levado em conta. A gente assina contrato, nem lê direito o que está assinando muitas vezes, né, Júlio e doutor Benjamin? Bom, o doutor Júlio, agora na exposição, ele falou muito sobre a clareza das informações. Os pais muitas vezes desconhecem seus direitos e deveres. Independentemente da lei do Distrito Federal citada pelo Júlio, nós temos o CDC, que em âmbito nacional também protege o consumidor quando se sentir violado. Isso. Essas ponderações feitas pelo doutor Samuel são bem importantes. Primeiro, né, o consumidor informado, realmente ele consegue, enfim, se proteger, saber reagir, né, a práticas abusivas e, com certeza, quando estão unidos, conseguem aí grandes conquistas, digamos, agora nessa parte de material escolar, até de conseguir descontos, né, com grupos grandes também, deve ser uma coisa bem bacana. Essa parte de material escolar ou do contrato também com as instituições de ensino é bem por aí, Rafaela. Tem que ter clareza, transparência, o consumidor tem que saber com o que ele está lidando, o que ele está contratando, né? Essa é uma regra geral que veio com o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, toda escola ela tem que, para poder reajustar uma mensalidade, pode-se fazer uma vez ao ano, ela tem que disponibilizar a esses contratantes, que seriam os pais, né, quais foram as planilhas de custos, de despesas que justificariam esse aumento, né? Eu digo isso porque, apesar de não ser muito publicitado, mas na verdade não é que a gente paga todo mês a escola conforme a despesa daquele mês, que às vezes as pessoas perguntam, né, dezembro e janeiro, por que eu tenho que pagar a mensalidade? É porque, na verdade, eles estipulam qual que é o custo anual, né, um contrato anual que você faz com a escola. E aí eles vão parcelar isso em 12 vezes. Então, de certa forma, uma mensalidade fixa, né? Então, os pais têm que prestar atenção nisso. A mesma coisa para o material escolar. Para poder fazer com que, enfim, exija cada material, tenha um planejamento pedagógico e um plano de execução, né, dessas didáticas do aluno. Então, não basta colocar lá 10 resmas, isso, papel higiênico, que nem eles fazem, algumas, né, instituições fazem. Tem que destinar especificamente o material, para que ele vai ser usado, tem que ser de uso individual do aluno, né, o que é material coletivo a escola tem que fornecer. E aí tem algumas exceções. Eu já vi casos, por exemplo, de exigir um rolo de papel higiênico, não que ele vá ser usado para material de limpeza e higiene pessoal na escola, mas é uma dinâmica de uma escultura com papel higiênico molhado, por exemplo, mas isso tem que estar lá na lista de material, né, do plano didático da escola, para que o contratante, né, o pai, saiba o que ele está adquirindo. O que fugir disso, que é o que a gente já comentou, materiais de limpeza, de higiene, de escritório administrativo, isso daí está fora, né, dessa utilização individual do aluno. Então, se tiver na lista, o pai e a mãe têm que questionar e, enfim, pode se recusar a comprar esse tipo de coisa. E o bacana do que o doutor comentou também desse decreto aqui do Distrito Federal é que tem essa questão também do pagamento, do material partilhado, digamos, fracionado, né? A gente sabe que esse ano foi algo absolutamente extraordinário, né? A pandemia modificou a vida de todo mundo, teve gente que perdeu emprego, perdeu renda, e por aí vai.
Então, pode ser que a gente está falando de pessoas que não tenham só um filho, mas tenham 2, 3, 4 filhos. Imagina o valor que isso não daria de uma vez agora no final do ano. Então, tem, por exemplo, didáticas que vão ser feitas só no segundo semestre do ano e vão possibilitar que, dessa forma, o consumidor possa comprar assim, o material para agora, né, até 8 dias de cada didática, pelo que eu vi no decreto, e o que vai ser usado só lá na frente, ele compra mais próximo, né, dessa data. Isso daria um alívio, né, financeiro. Mas, assim, os principais são esses. Tem outras questões que a gente pode esmiuçar aqui na entrevista, nesse bloco, com certeza. Então, daqui a pouquinho a gente volta a esmiuçar, Benjamin. Eu passo a palavra agora para o Júlio. Quais as principais demandas dos pais? Doutor Benjamin bem colocou agora a questão do prazo, né? Às vezes o livro só vai ser usado no segundo semestre, mas a escola, ela dá uma data limite. Entrega até fevereiro, até março, não tem jeito. Às vezes a editora atrasa, né, para entregar aquele livro, aquele material. O pai deve seguir estritamente o que está ali, pode ser penalizado, ou a criança deixar de participar de alguma atividade e tal, por esse prazo que não será cumprido? Essa é para mim. Por favor. E aí, aliado a essa questão também, que eles são rigorosos com prazo, a escola, né, com lista de material também, eles indicam uma empresa específica, é muito comum na lista, né? É claro que é uma indicação, não é uma obrigatoriedade, mas há até o desconto vinculado, de acordo com aquela instituição. Eu estou elencando algumas questões para que você compartilhe conosco quais as principais demandas que vocês recebem. Perfeito. Olha, primeiro que essa ideia do plano de execução, ela é muito favorável à medida que ela estabelece. E aí eu diria que a chave para essa história se chama transparência. É a escola atuando com transparência e dizendo, olha, eu quero determinado material para ser utilizado em determinado momento. Eu preciso que esse material esteja aqui nessa quantidade, nesse momento, para desempenhar essa atividade. E aí, munido dessas informações, o pai, e aí o doutor colocou muito bem, que é um pai que ele está vivendo uma situação completamente atípica. É um pai que perdeu o emprego, né? É um pai que perdeu, às vezes não perdeu o emprego, mas houve algum impacto significativo na renda. O que todos nós sofremos com essa situação, e aí, munido dessas informações, ele possa, inclusive levando em consideração o atual contexto, ele possa decidir, olha, eu consigo entregar, mas não necessariamente agora, eu não vou comprar isso aqui agora, até porque não vai usado agora, vai ser usado depois. Uma outra questão é a instituição determinar, olha, você precisa comprar o tubo de cola da marca tem que comprar determinado produto na empresa. Isso é muito comum. E a gente, o doutor que é especializado na área, né, ele deve ver muito isso acontecer, que é a questão de você vincular, você determinar ao consumidor onde é que ele deve comprar, onde é que ele deve consumir, né? Então, é importante para essas questões, porque a instituição deve fazer, primeiro, apresentar que tenha essencialmente materiais de uso exclusivo e individual. Os materiais, todos os materiais de uso coletivo, eles já estão contemplados, né, no plano de custos que compõe ali a mensalidade escolar. E tem uma questão importante, porque a gente fala, às vezes a gente vincula muito essa questão de materiais às entidades privadas, mas a gente tem o lado das instituições públicas. E aí, as instituições públicas, o pai, ele leva ali alguns materiais, ele tem que levar, e aí a gente pergunta, mas peraí, e os materiais de uso coletivo? Aqui não tem mensalidade, aqui é público, como é que faz? Isso aí é algo que deve ser custeado pelo governo. O governo, ele tem recurso para custear os materiais coletivos. Então, em qualquer das realidades, se mantém a determinação de que o material a ser entregue é um material de uso individual, certo? Então,
essas questões todas estão muito claras. E eu queria chamar a atenção para algo também, que o doutor introduziu a questão do ano atípico, de que nesse ano houve ali, tudo corria bem, houve a lista de 2020, os materiais foram adquiridos. Alguns materiais, é importante observar, eles são materiais duráveis, certo? Uma tesoura, por exemplo. Uma tesoura onde deve constar necessariamente o nome do aluno, a identificação do aluno, de forma que não possa ser apagado, né? Especialmente assim. E esse material, esse excedente, ele deve ser devolvido ao final do exercício, para que o pai utilize esse material em casa e encaminhe no ano seguinte, se for o caso. Esse material ele deve ser devolvido. Então, são questões que a gente deve estar sempre atento, porque senão a gente acaba repetindo a compra várias vezes. Acontece com frequência, né? Eu recebi parte do material, mas tenho certeza que se eu não ficar atento, eu vou ter que comprar tudo de novo, né? Doutor Benjamin, falando em compra nesse momento atípico, em que o desemprego cresceu com a pandemia da Covid-19, em relação a reajuste de matrícula, vamos mudar agora um pouquinho o assunto. Existe um teto, um limite de porcentagem de aumento? Em tese, eles têm que fornecer essa planilha de despesas, né? De o que justificaria o aumento. Se os consumidores vislumbrarem que não corresponde à verdade o que tem ali, né? Que não justificaria aquele aumento, não tem, né, um fundamento, aí sim daria para se questionar isso, realmente, perante o PROCON, a própria escola, né? O diálogo, a primeiro momento é sempre o melhor, né? Mas não resolvendo, aí tem que tomar as providências cabíveis para que não seja vítima de uma prática abusiva da escola, né? Ainda com o doutor Benjamin, muitas escolas já sinalizaram que devem adotar o modelo híbrido em 2021. Não sabemos quando a vacina vai chegar, né? Então é um modelo que deve ser adotado por escolas em boa parte do país. A mensalidade deve se adequar a essa nova realidade? Com certeza, né, Júlio? Tivemos inúmeros questionamentos a esse respeito esse ano. As crianças ficaram em casa, a escola acabou economizando com gastos como energia, até contratação de funcionários que podem ter tido a carga horária reduzida, enfim. Mas a escola precisa adequar esse valor? Primeiro, doutor Benjamin, por gentileza. Eles tentam fazer uma projeção do ano do quanto que seria gasto, enfim, todas as despesas, salário, tudo, né? E aí dividem isso, enfim, valor anual, né, para cada estudante, e isso dividido em 2 parcelas. O que houve realmente em caráter de exceção é que esse ano teve muita discussão sobre a pessoa já ter feito contrato, né, os pais, né, terem feito contrato em 2019 ou início de 2020, veio a pandemia e aí essa base foi totalmente alterada, né, aquelas despesas de material de limpeza, de energia e tudo mais, de certa forma, ao meu ver, foram, né, reduzidas porque não tinham mais as aulas presenciais. Isso deu um boom muito grande de demandas aí no PROCON, no judiciário, enfim, em vários locais. Mas acredito que já no ano de 2021 eles já vão fazer essa projeção assim, fidedigna, né, de que pode ter essa aula híbrida. Já está acontecendo isso, na verdade, né, algumas presenciais, outras continuando na remota, e aí vão ter que repassar os custos disso para as mensalidades de cada aluno. Agora, esse ano de 2020 ficou um ponto de interrogação grande, se vão reduzir ou não as parcelas que já foram pagas aí durante o ano, né? Júlio, será que esse ponto de interrogação será respondido, resolvido em 2021, no que se refere ao valor da mensalidade? Porque esse ano a escola precisou se adequar rapidamente. Os professores, vamos, né, fazer essa colocação aqui que é importantíssima, os professores também precisaram se adaptar. Muitos não tinham essa habilidade com a aula remota, com a aula à distância, principalmente é complicado que se a gente pensa em ensino fundamental, ensino infantil, fazer com que aquela aula seja atrativa. Os professores também tiveram ali um fardo para enfrentar, foi bem complicado para eles também. Mas, bom, a matrícula para 2021, o valor da mensalidade, nós temos inúmeras entidades também em todo o país, mas no âmbito do Distrito Federal,
Como vocês resolveram essa questão, negociaram com as instituições e como está o diálogo já para 2021? Veja, nós tivemos aí 2 cenários. O primeiro, foi deflagrada a situação de pandemia, e aí se deu início a um processo de rápida adaptação, surgiu, aí houve perda econômica, houve uma série de dificuldades, surgiu uma demanda por descontos nas mensalidades. Então, se a gente retomar um pouquinho. E aí, uma das questões era se havia, se seria adequado a um desconto linear, a aplicação de um desconto linear, de modo que todas as pessoas, todos os alunos tivessem um desconto igual. E aí, naquela ocasião, o pessoal, as discussões, elas seguiram muito no sentido de que os casos deveriam ser vistos de modo específico. Cada caso era um caso. Você tinha, por exemplo, um determinado pai que a atividade dele não sofreu nenhum tipo de modificação. Outro que sofreu uma modificação drástica. E a coisa foi passando, e agora a gente chega no momento de virada de ano e a discussão já é outra. Nós tivemos gastos, nós tivemos de investir em tecnologias, que tem muita escola que às vezes não tinha um aparato tecnológico e teve que investir, se às vezes ela deixou de gastar com água, com energia, ela passou a ter um gasto que não existia. Então, tudo isso, claro que são variáveis importantes, né, para ponderar. Mas, quando a gente fala de reajuste de mensalidade, a gente segue na mesma toada de lá de trás, da questão do desconto. Que a gente precisa observar as coisas em um momento como esse, que não é um momento normal, a gente precisa observar as coisas e trabalhar com o que a gente tem usado muito, diálogo e transparência. Transparência, porque a gente precisa. Não basta eu dizer assim, olha, eu tive mais gastos, a pandemia me trouxe mais gastos e por isso eu vou aumentar a mensalidade. Não, eu preciso detalhar quais são esses gastos, de onde é que eu tirei esse percentual de reajuste, certo? Eu tenho que fazer esse movimento para que o pai consiga compreender de onde saíram aqueles números. E uma outra questão, um aspecto importante é o diálogo. Sim, sim. Que os pais possam conversar, que a instituição consiga compreender que aquele pai, ele não consegue arcar, talvez ele nem consiga arcar com o valor atual. Se a gente impõe um percentual maior, aí a gente determina que ele desista daquela vaga e vá procurar um outro caminho. Isso pode ser... A criança pode ser impedida, por exemplo, de fazer prova ou de continuar na escola em virtude da inadimplência? Porque nós vimos casos assim, em que a criança era impedida, né? Não pode fazer a prova, e gerava todo um constrangimento. Me parece que nos últimos anos as escolas, as instituições já estão mais conscientes e até informadas de que essa prática viola o direito do consumidor e tantas outras questões, legislações, né? Um comportamento reprovável. Mas, bom, a escola, então, ela não pode, doutor Benjamin, do ponto de vista jurídico, condicionar esse pagamento à realização de atividades, de renovação de matrícula? Enquanto durar, né, o calendário letivo, o ano letivo, não poderiam privar o aluno de fazer as atividades escolares, de entrar na escola, e nem cobranças vexatórias também, né? Jamais, apesar de acontecer às vezes, infelizmente, mas mandar recado em agenda de que o pai está devendo mensalidade, ou de falar isso em sala de aula, no mural, o que seja. Agora, na hora de renovar a matrícula, aí sim o pai e a mãe teriam que arranjar uma forma de regularizar isso, né? De parcelar o débito ou de pagar, porque eles teriam essa prerrogativa de não poder renovar a matrícula. Né? Eu acho que certamente, em virtude do momento excepcional em que vivemos, o Júlio falou muito do diálogo, né? Tenho certeza que as partes vão prezar pelo diálogo, temos que ceder em muitas situações. As instituições realmente, né? Quando a gente fala em paridade de armas, o consumidor, ele acaba sendo a ponta mais fraca, né?
eu imagino que os dois vão concordar com isso. Eu peço licença da nossa conversa, porque eu tenho um depoimento agora para apresentar para vocês de uma mãe que ela tem uma dúvida sobre essa questão do uso de material coletivo. Vamos dar uma olhadinha, é a Thaís. Olá, meu nome é Thaís, eu sou mãe do Davi, ele tem 8 anos, ele está no 2º ano do ensino fundamental. E a minha pergunta é sobre a questão do material de uso coletivo. Se a escola ela pode devolver o material para a gente, porque esse ano quase não teve aula presencial, ou se a gente tem que comprar o material também de novo, porque a escola também está solicitando nova compra de material. Então, se pode descontar no próximo ano esse material de uso coletivo que levamos nesse ano para a escola. Bom, a Thaís, ela traz um questionamento, nós já adiantamos um pouquinho aqui em relação ao material escolar, se ele deve ser devolvido, se pode ser aproveitado. Ela trouxe aqui uma questão que nós não abordamos ainda em relação a um eventual desconto na matrícula, tendo em vista que esse material não foi devolvido de forma adequada. Muitas instituições já fizeram, mas aquelas que não prestaram conta, né, com o material. E tem também outra questão, muitas escolas, viu, Samuel deve ter essa experiência, muitas escolas, elas substituem, né, o material por uma taxa, você paga uma taxa pelo um material coletivo, enfim, não é nem opcional, às vezes é uma imposição da instituição e algumas vezes isso acontece, né, Júlio? Bom, a escola deve dar um desconto? Eu não estou ouvindo direito. Pode repetir, por favor? Eu vou repetir a questão que a Thaís trouxe para a gente. Nem todas as instituições devolveram o material de uso coletivo e algumas instituições cobram por esse material, né? Eles cobram uma taxa, o pai não tem a opção de comprar esse material por fora, ele precisa pagar uma taxa ali no início do ano. O filho da Thaís é o Davi, do ensino fundamental, infantil fundamental, acho que isso acontece com frequência, né? A escola tem que dar desconto? Olha, perceba o seguinte, primeiro que todas as questões que são impostas, elas chamam muita atenção. Todas as questões são, olha, você tem que fazer assim e não pode fazer de outro jeito, certo? Até porque quando a gente atribui, olha, você não precisa comprar o material, você me repassa um valor e esse material vai surgir. E aí o consumidor, e aí o doutor que atua nessa área deve ser uma constante, o consumidor ele fica privado de exercer os direitos dele. Não, mas eu quero esse, eu quero aquele, eu quero comprar assim, eu quero comprar dessa forma. Eu quero, por exemplo, tem muitos pais que eles vão comprar material, eles parcelam aquela compra. Eles não ficam vinculados, eu tenho que pagar essa taxa, esse valor inquestionável e no escuro, sem saber o que é que vai ser feito, né? Então, essas coisas, elas tendem a ser abusivas. A gente precisa observar, claro, que os casos específicos, mas são coisas que chamam a atenção e a gente precisa cuidar. A gente sempre está atento para observar os casos e dar aos pais as condições para que eles possam tomar as melhores decisões, e nem sempre a melhor decisão é acatar como a determinação como algo que parece inquestionável. Bom, o PROCON já divulgou em várias partes do país, PROCON de São Paulo, do Rio de Janeiro, vários centros em outras capitais, já divulgou no site aqui a lista do que é permitido, do que é proibido, e tem vários itens absurdos. Nós citamos aqui na entrevista, estou dando uma olhada aqui, algumas escolas pedem lã, pedem esponja, material de limpeza, tinta para impressora, toner. Bom, são coisas absurdas, mas elas existem. No início do programa, o Júlio falou aqui o telefone, o endereço da associação. Por favor, o senhor dê de novo o serviço para quem quiser procurar. Nós já temos o telefone em tela, mas vamos frisar mais uma vez? Perfeito. Então, é 61
98383-2772. Esse telefone funciona com o WhatsApp também. O nosso e-mail é aspa11@gmail.com. Nós temos uma página na internet que é o www.paisealunos.org.br e estamos nas redes sociais como ASPA-DF, tanto no Instagram como no Facebook. E eu queria só registrar que a ASPA é uma associação sem fins econômicos, tá? Ela é formada por um grupo de voluntários. Eu, por exemplo, sou advogado e atuo na ASPA como consultor jurídico. A gente tem outros profissionais de outras áreas que atuam, além de pais, né? Porque além de advogado, eu sou pai de aluno, sou pai de 2 alunos. Assim como os outros membros, né? E aí a gente está de portas abertas para que os pais venham fortalecer essa corrente, né? Os pais que tiverem alguma demanda ou que quiserem fortalecer a associação, eles podem vir dar suas contribuições. Eu queria registrar também que a ASPA ela faz um mapeamento, isso vai muito também, fala sobre a atuação, né, em outros segmentos. A ASPA ela faz um mapeamento de alunos da rede pública em situação de vulnerabilidade e com relação a esses excedentes de materiais, que isso é um direito do pai, e aí se a escola se recusa a entregar o material, existem meios para que a instituição seja obrigada a entregar, porque né, esse material ele deve ser devolvido ao final do exercício. E aí nós temos aí uma campanha de distribuição desse material. Então, aqueles pais que eventualmente queiram contribuir com esse material excedente, né, ou escolas que eventualmente tenham, nós estamos fazendo uma campanha de recebimento desse material e distribuição para essas famílias carentes. Esse compartilhamento é fundamental e o WhatsApp ajuda nisso, né? Essa época do ano a gente começa a participar de grupos. Eu sou mãe também, tem 2 meninos em idade escolar. Isso ajuda demais, a gente economiza, né? E esse diálogo, um pai vai ajudando o outro. Eu vou fazer a correção aqui, doutor Samuel Paulo. Doutor Samuel Paulo. Bom, Benjamin, para a gente terminar rapidinho aqui, o pai que se sentir lesado, falamos mais uma vez, vamos dialogar, vamos tentar chegar a um acordo, mas se não tiver jeito, procura o PROCON, quais são as estratégias, quais os mecanismos do consumidor para ele resolver essa questão se não conseguir o diálogo. Nesses órgãos de fiscalização, o PROCON, né, porque ele pode realmente fiscalizar, aplicar multas, exigir, né, providências. O Ministério Público tem o PRODECON, que é um setor específico para fiscalizar e tomar as providências também nesses danos coletivos, né, ao consumidor, como é com escola. E aí, se não tiver nenhuma solução, realmente resta o Poder Judiciário. Doutor Benjamin Barros, muito obrigada. Direito do consumidor é a área do senhor. Vamos voltar aqui a falar sobre esse tema com boas notícias, assim eu espero, para 2021, com diálogo entre as instituições, que dê tudo certo, na matrícula, no material escolar. Né, Samuel, muito obrigada pela sua participação também. Samuel Paulo, que é consultor jurídico da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF, aqui de Brasília. Muito obrigada aos 2 convidados. Conversa muito esclarecedora, aprendemos demais. Boa tarde a vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigado pelo convite. E muito obrigada a você também que acompanhou mais uma edição do JJ Entrevista. Nos vemos ao longo da programação da TV Justiça. Boa tarde para você.